Nas terras antigas de Uz, onde o sol nascente iluminava campos vastos e férteis, vivia um homem cuja prosperidade era conhecida em todas as nações. Seu nome ecoava com reverência: Jó. A Bíblia nos revela que ele não era apenas rico em bens materiais, mas possuía algo muito mais valioso, uma fé inabalável que tocava o próprio coração de Deus. Jó era íntegro e reto, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Sua riqueza não era fruto do acaso ou da sorte, era o resultado de uma vida alinhada com princípios divinos de sabedoria, obediência e generosidade. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Sua casa era numerosa, repleta de servos fiéis, e seus filhos viviam em harmonia e abundância. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava contada em seus rebanhos, estava em seu caráter. Todos os dias, ele se levantava ao amanhecer e oferecia holocaustos por seus filhos, temendo que em seus corações pudessem ter pecado contra Deus. Sua devoção era constante, sua oração incessante. Jó não apenas possuía a abundância, ele honrava o doador de toda a abundância. E foi justamente essa fé extraordinária que chamou a atenção dos céus. Deus mesmo disse a respeito de Jó: "Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Porém, nas regiões celestiais, uma conversa estava prestes a mudar tudo. O adversário se apresentou diante de Deus, questionando a fidelidade de Jó. Acaso Jó teme a Deus debalde? Não o cercaste de bênçãos por todos os lados, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Jó não sabia é que sua vida estava prestes a se tornar o maior testemunho de fé que a humanidade conheceria. A provação estava chegando, e com ela, segredos profundos sobre sofrimento, fé e restauração divina seriam revelados. Mas antes de compreendermos a dor de Jó, precisamos entender algo crucial. Por que os justos sofrem? Por que aqueles que andam em retidão enfrentam aflições? A resposta está escondida nas próximas revelações desta história. Em um único dia, o inimaginável aconteceu. Mensageiros chegaram um após o outro à casa de Jó, cada um trazendo notícias mais devastadoras que a anterior. O livro de Jó nos mostra com precisão cruel como a prosperidade pode ser testada de formas inimagináveis. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas, matando os servos à espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Antes mesmo que Jó pudesse processar a perda, outro mensageiro chegou ofegante. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para contar. E as notícias continuaram. Os caldeus levaram os camelos. E então, a mais dolorosa de todas as mensagens. Uma ventania vinda do deserto atingiu a casa onde seus filhos celebravam, e todos morreram sob os escombros. Imagine a cena. Um homem que há poucas horas acordara como o mais próspero do Oriente, agora estava diante de ruínas. Seus bens, destruídos. Seus servos, mortos. Seus filhos, toda a sua descendência, sua esperança de futuro, foram levados em um instante. O que você faria diante de tamanha perda? Como reagiria se tudo que você construiu desmoronasse em questão de horas? A resposta de Jó nos ensina o primeiro grande segredo sobre lidando com o sofrimento. A adoração não depende das circunstâncias. Jó se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto e prostrou-se em terra e adorou. Suas palavras ecoaram através dos séculos. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor mais profunda, Jó não blasfemou. Ele adorou. Reconheceu a soberania divina sobre todas as coisas. Esta é a essência da fé verdadeira. Confiar em Deus não apenas quando Ele dá, mas também quando Ele permite que sejamos provados. Mas a provação não havia terminado. O adversário voltou à presença de Deus e disse: "Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Então veio a segunda onda de sofrimento.
Uma enfermidade terrível cobriu Jó da cabeça aos pés, com tumores malignos e dolorosos. Sua pele se rompeu. Seu corpo se tornou irreconhecível. A dor física se somou à dor emocional. O homem mais respeitado do Oriente agora estava sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Até sua própria esposa, consumida pela angústia, lhe disse: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó, mesmo em agonia insuportável, respondeu: "Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal?" Este é o mistério do sofrimento bíblico que poucos compreendem. Não é sempre punição, nem sempre consequência de pecado. Às vezes, o sofrimento é o cenário onde Deus manifestará sua glória de Deus de forma ainda mais poderosa. Mas por que Deus permite que os justos passem por dor e propósito? A resposta está nas próximas revelações. Quando 3 amigos de Jó souberam de toda a desgraça que havia caído sobre ele, viajaram de longe para consolá-lo. Eram homens de sabedoria e conhecidos por seus conselhos: Elifaz, Bildade e Zofar. Mas quando chegaram e viram Jó de longe, quase não o reconheceram. O homem que antes irradiava prosperidade agora era apenas uma sombra de sofrimento. O que fizeram esses amigos nos ensina uma verdade profunda sobre a presença no sofrimento. Eles rasgaram suas vestes, levantaram suas vozes e choraram. E então, algo extraordinário, sentaram-se com Jó no chão durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra sequer, porque viam que a dor era grande demais. Há sabedoria no silêncio, há consolo na presença. Às vezes, as palavras não alcançam a profundidade da dor, mas estar ao lado de quem sofre, compartilhar o peso da aflição, é um dos gestos mais poderosos de amor. Porém, quando o silêncio foi quebrado, começou uma das mais profundas discussões sobre sofrimento e fé que a humanidade já presenciou. Jó abriu sua boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Não amaldiçoou a Deus, isso ele jamais fez, mas clamou em angústia: "Pereça o dia em que nasci, porque não morri eu ao sair do ventre." Este grito não era falta de fé, era honestidade brutal diante de Deus. E aqui está um segredo que poucos compreendem sobre a oração verdadeira. Deus não se ofende com nossa dor. Ele não rejeita nosso clamor quando é genuíno. Jó estava sendo real, vulnerável, humano, mas seus amigos não entenderam isso. Elifaz foi o primeiro a falar, com palavras que soavam sábias, mas carregavam julgamento. Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Os que lavram iniquidade e semeiam dor são os que as colhem. Em outras palavras, Elifaz estava dizendo: Jó, você deve ter pecado. Deus não castiga os inocentes. Examine seu coração e confesse o que fez de errado. Bildade seguiu a mesma linha. Acaso Deus perverte o direito? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder do seu pecado. Se você buscar a Deus de todo o coração, ele restaurará sua prosperidade. E Zofar foi ainda mais direto. Deus te castiga menos do que merece a tua iniquidade. Se há maldade em tuas mãos, lança-a para longe de ti. Aqui está uma das maiores armadilhas teológicas que as pessoas caem até hoje: a teologia da retribuição automática. A ideia de que todo sofrimento é consequência direta de pecado e toda prosperidade é recompensa por justiça. Mas o estudo bíblico sobre Jó destrói essa noção simplista. Jó respondeu com veemência: Eu não sou inferior a vocês. Vocês são médicos que não valem nada, consoladores miseráveis. Eu gostaria de falar com o Todo-Poderoso, de apresentar minha causa diante de Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta é uma das declarações mais poderosas da Bíblia explicada. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó estava dizendo que sua fé não dependia de recompensas imediatas. Ele confiava em Deus não por interesse, mas por convicção de quem Deus é. O debate continuou. Capítulo após capítulo, argumentos e contra-argumentos. Os amigos insistiam que Jó era culpado. Jó insistia em sua inocência, mas clamava por respostas. Por que os justos sofrem? Por que Deus parece silencioso diante da dor dos fiéis? E então,
quando todos já haviam esgotado seus argumentos, quando o silêncio pesado voltou a pairar sobre aquelas cinzas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A resposta divina estava chegando, e ela não viria na forma que ninguém esperava. Depois de todos os discursos, depois de todos os argumentos humanos sobre justiça e sofrimento, o céu finalmente se abriu. E quando Deus decidiu responder, ele não veio em voz mansa e delicada. Ele veio em um redemoinho, em uma tempestade que sacudiu a terra e fez os corações tremerem. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me responderás. A resposta divina não foi uma explicação teológica sobre o porquê do sofrimento. Foi algo muito mais profundo, uma revelação da majestade, da soberania e da sabedoria incompreensível de Deus. Ele começou fazendo perguntas que expuseram a pequenez do entendimento humano diante dos mistérios divinos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Deus conduziu Jó através de uma jornada cósmica. Mostrou-lhe as profundezas do mar, os depósitos de neve e granizo, o caminho dos relâmpagos, o nascimento das constelações. Apresentou-lhe os animais selvagens, o leão caçando nas sombras, as cabras montesas parindo nos rochedos, o avestruz correndo pelo deserto, o cavalo de guerra galopando sem medo, a águia construindo seu ninho nas alturas. Acaso podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Tens tu braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a dele? Cada pergunta era um lembrete. O universo é vasto, complexo, governado por leis que ultrapassam a compreensão humana. Se não entendemos nem os mistérios da criação física, como poderíamos compreender plenamente os mistérios dos propósitos divinos? Mas Deus não estava humilhando Jó. Estava recalibrando sua perspectiva. O sofrimento de Jó era real, a dor era legítima, mas havia uma dimensão maior acontecendo. Uma batalha espiritual, um testemunho cósmico, um propósito que ia além do entendimento imediato. Aqui está o segredo profundo que emerge da mensagem de fé contida no livro de Jó. Deus não nos deve explicações, mas nos oferece algo melhor, sua presença. Jó não recebeu respostas sobre por quê, mas recebeu um encontro com quem? O próprio Deus. E isso mudou tudo. Jó respondeu: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Jó estava dizendo? Não que ele tivesse pecado e precisava se arrepender de alguma falta moral, mas sim que sua perspectiva limitada, suas exigências por explicações, seu desejo de entender tudo isso se derreteu diante da magnificência de Deus. Ele passou de um conhecimento teórico para uma experiência real da presença divina. Este é o ponto de virada em toda a história sobre Jó e a provação. Não é quando recebemos respostas que somos transformados, mas quando encontramos o respondedor. Não é quando entendemos o sofrimento que encontramos paz, mas quando descansamos na soberania de quem governa até mesmo a dor. E foi justamente neste momento de rendição, neste lugar de humildade verdadeira e encontro genuíno com Deus, que a restauração começou a se desenhar no horizonte. A glória de Deus estava prestes a se manifestar de uma forma que deixaria até os céus maravilhados. Mas a restauração de Jó não seria apenas material. Seria um testemunho eterno de algo muito maior. Depois que Jó orou por seus amigos, sim, aqueles que o haviam julgado erroneamente, algo extraordinário aconteceu. O Senhor mudou a sorte de Jó. E aqui começa uma das revelações mais poderosas sobre restauração divina que as Escrituras nos oferecem. A Bíblia declara: O Senhor deu em dobro a Jó tudo o que ele possuía antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Exatamente o dobro. Esta não foi uma recuperação lenta e gradual. Foi uma restauração sobrenatural, multiplicada. Mas há algo profundo nesta matemática divina. Os filhos de Jó que morreram não foram substituídos em dobro.
Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, o mesmo número. Por quê? Porque na perspectiva eterna de Deus, os primeiros filhos não foram perdidos. Eles aguardavam na eternidade. Somando os da terra com os do céu, Jó teve o dobro de filhos também. Esta verdade revela que Deus enxerga além do tempo. Sua restauração considera não apenas o presente, mas a eternidade. Nada que entregamos nas mãos de Deus é perdido para sempre. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e conhecidos vieram visitá-lo. Comeram em sua casa, consolaram-no, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um anel de ouro. A prosperidade de Jó foi multiplicada também através da generosidade dos outros. Ninguém prospera sozinho. A abundância divina frequentemente flui através de relacionamentos restaurados. E a Escritura nos diz algo extraordinário. Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Não foi apenas uma restauração quantitativa, foi qualitativa. As bênçãos finais superaram as iniciais não apenas em números, mas em significado, profundidade e qualidade. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E algo revolucionário. Jó lhes deu herança entre seus irmãos. Ele quebrou padrões culturais para honrar suas filhas de forma igual. A prosperidade verdadeira não é egoísta, é generosa. Não exclui, inclui. Jó viveu ainda 140 anos após sua restauração. Viu seus filhos, netos até a 4ª geração e morreu velho e farto de dias. Sua história não terminou na tragédia. Terminou em plenitude, legado e glória de Deus manifestada. Aqui estão os princípios eternos extraídos desta restauração. A prosperidade verdadeira começa com integridade de caráter. O sofrimento nem sempre é punição. Às vezes, é preparação para maior glória. A adoração que não depende de circunstâncias é a mais poderosa. Deus não nos deve explicações, mas nunca nos abandona. A restauração divina frequentemente vem multiplicada. Perdoar aqueles que nos feriram abre portas para a nossa própria restauração. E o melhor, quando Deus restaura, o último estado será sempre maior que o primeiro. Estas verdades sobre prosperidade na fé não são fórmulas mágicas, são princípios espirituais testados no fogo do sofrimento mais extremo. E se funcionaram para Jó, podem funcionar para você. Mas há ainda uma verdade final, um segredo que transformará sua perspectiva sobre tudo o que você está enfrentando agora. A história de Jó não é apenas um relato antigo de um homem que sofreu e foi restaurado. É um espelho, onde cada um de nós pode ver refletido nossos próprios desertos, nossas próprias lutas, nossas próprias perguntas sem respostas. É uma mensagem profética para todo cristão na dor, proclamando que o sofrimento tem significado e a restauração é possível. Talvez você esteja agora mesmo atravessando seu próprio vale. Tentar novamente, continuar. Talvez perdas tenham se acumulado. Talvez a dor física ou emocional pareça insuportável. Talvez amigos bem-intencionados estejam oferecendo conselhos que apenas aumentam sua angústia. Talvez você esteja clamando como Jó clamou. Por que, Deus, onde estás? A história de Jó responde com uma verdade poderosa. Deus nunca esteve ausente. Ele estava presente em cada lágrima, em cada gemido, em cada noite sem sono. O silêncio de Deus não é ausência. É, muitas vezes, preparação para uma manifestação que palavras prematuras arruinariam. Pense nisso. Se Deus tivesse explicado tudo para Jó desde o início, se tivesse dito, há uma aposta cósmica acontecendo, seu sofrimento é um testemunho para os céus. Isso teria tirado o poder transformador da provação. Jó precisava passar pelo fogo sem saber o porquê. Porque a fé verdadeira não é baseada em entendimento completo, mas em confiança total. Este é o vídeo sobre Jó que você precisava ouvir hoje. Seu sofrimento não é o fim da história, é o meio. Deus está escrevendo algo muito maior do que você pode ver agora. A dor que você sente hoje está tecendo um testemunho que impactará gerações futuras. O apóstolo Paulo, séculos depois de Jó, escreveu algo que ecoa perfeitamente esta verdade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, momentânea. Mesmo quando parece interminável, leve, mesmo quando parece insuportável. Porque na perspectiva eterna, o que vivemos aqui é apenas um capítulo, não o livro inteiro. E há algo mais profundo ainda. Jó foi um prenúncio de outro homem que sofreria injustamente. Um homem que seria abandonado por seus amigos, julgado por religiosos, despojado de tudo, que clamaria: Deus meu, por que me desamparaste? E que 3 dias depois seria restaurado de forma gloriosa. Jesus Cristo viveu o padrão de Jó em nível infinitamente maior. Isto significa que todo o sofrimento do cristão está conectado ao sofrimento de Cristo. E se está conectado ao sofrimento dele, também está conectado à sua ressurreição. A morte não é o fim. A perda não é a palavra final. A restauração é certa. Mas aqui está o segredo que transforma tudo. Você não precisa esperar até o céu para experimentar restauração. Assim como Jó foi restaurado ainda nesta vida, Deus tem o poder de transformar suas cinzas em beleza, seu luto em alegria, sua escassez em abundância, aqui e agora. Porém, há condições. Não fórmulas mágicas, mas princípios espirituais. Jó teve que fazer algo crucial antes da restauração. Ele orou por seus amigos que o haviam julgado. Ele liberou perdão. Ele intercedeu por aqueles que aumentaram sua dor com palavras torpes. Quem você precisa perdoar hoje? Que mágoa você está segurando que pode estar bloqueando o fluxo da restauração divina em sua vida? O perdão não é um sentimento. É uma decisão. É abrir mão do direito de cobrar justiça humana e confiar na justiça divina. E depois do perdão, Jó adorou. Mesmo sem ver ainda a restauração, ele bendisse o nome do Senhor. A adoração na adversidade libera poder celestial. Quando você louva a Deus, não porque entende, mas porque confia, você está declarando que Ele é maior que suas circunstâncias. O livro de Jó nos ensina algo revolucionário pregando sobre Jó. Não pregamos promessas baratas de prosperidade sem sofrimento. Pregamos um evangelho realista, onde a dor é reconhecida, o sofrimento é validado, mas a esperança jamais é abandonada. Pregamos um Deus que não nos poupa de toda a tribulação, mas que caminha conosco através dela e nos tira do outro lado mais fortes, mais sábios, mais prósperos em todos os sentidos. Sua história, assim como a de Jó, não termina no capítulo do sofrimento. Há capítulos de restauração sendo escritos agora mesmo nos céus. Há bênçãos em dobro sendo preparadas. Há testemunhos que sua vida produzirá que você nem imagina. Mas você precisa escolher. Vai amaldiçoar e desistir, como a esposa de Jó sugeriu? Ou vai dizer com ele: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta escolha determinará não apenas seu destino, mas seu legado. Agora chegamos ao momento crucial deste estudo bíblico. Jó, como aplicar estes princípios eternos à sua vida prática hoje? Como caminhar do seu deserto atual para a terra prometida da restauração? Como transformar conhecimento bíblico em experiência vivida? Primeiro, você precisa entender que a restauração divina não é instantânea na maioria dos casos. Entre a perda de Jó e sua restauração, há um período que a Bíblia não detalha completamente. Pode ter sido meses, talvez anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas cada dia desse período estava cumprindo um propósito. Durante a espera, Jó fez algo fundamental. Ele manteve sua integridade, não comprometeu seus valores, não buscou atalhos, não negociou sua fé por alívio temporário. Esta é a primeira chave prática. Mantenha-se fiel aos princípios divinos, mesmo quando parece que nada está funcionando. Em termos práticos, isso significa: continue orando, mesmo quando parece que as orações não são ouvidas. Continue lendo a palavra, mesmo quando as promessas parecem distantes. Continue congregando, mesmo quando não sentir vontade. Continue dizimando e ofertando, mesmo na escassez. Continue servindo, mesmo no cansaço. Continue sendo íntegro nos negócios, mesmo quando a desonestidade parece mais lucrativa. A integridade na adversidade é o solo onde a restauração floresce. Segundo,
Jó verbalizou sua dor, mas não blasfemou. Há uma diferença crucial entre lamentar e rejeitar a Deus. Você pode ser honesto sobre sua dor. Deus não se ofende com sua vulnerabilidade. Os salmos estão cheios de lamentos brutalmente honestos. Mas lamentar não é o mesmo que abandonar a fé. Praticamente, encontre espaços seguros para processar sua dor. Pode ser um diário, pode ser um conselheiro cristão, pode ser um amigo de confiança. Não guarde tudo dentro. Jó precisou falar. Mas certifique-se de que suas palavras, por mais dolorosas, ainda ancorem em última instância na soberania de Deus. Terceiro, Jó tinha amigos que, apesar de errarem nas respostas, estiveram presentes. Você não foi criado para atravessar desertos sozinho. Isolamento na dor é uma armadilha perigosa. Mesmo quando os outros não entendem completamente, a presença deles importa. Na prática, não se isole. Busque comunidade, mesmo que imperfeita. Mesmo que não tenha todas as respostas. A igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores em recuperação. Todos estão lutando suas próprias batalhas. Quarto, Jó confrontou Deus diretamente. Ele não ficou em silêncio passivo. Ele clamou, questionou, pediu audiência com o Altíssimo, e Deus respondeu. Há algo poderoso em levar suas perguntas diretamente ao trono, ao invés de ficar ruminando dúvidas sozinho. Aplicação prática. Transforme suas dúvidas em orações. Ao invés de dizer, não entendo por que Deus permite isso, e parar aí, diga, Deus, eu não entendo por que tu permites isso, mas confio que tu tens propósitos que estão além da minha visão. Revela-te a mim. Quinto, Jó orou pelos que o feriram. Este foi o ponto de virada. Antes da restauração material, houve restauração relacional e espiritual através do perdão ativo. O perdão não é opcional no reino de Deus. É mandatório para quem quer experimentar plenitude. Como fazer isso na prática? Comece identificando honestamente quem feriu você. Escreva os nomes. E então, um por um, declare em voz alta. Eu escolho perdoar, nome. Libero essa pessoa da dívida emocional que ela tem comigo. Entrego a Deus qualquer direito de vingança. Abençoo essa pessoa e oro por seu bem. Vai doer. Pode parecer injusto, mas é o portal para sua própria liberdade e restauração. Sexto, Jó permaneceu generoso. Mesmo depois de perder tudo, quando foi restaurado, ele deu herança às suas filhas, algo culturalmente radical. A generosidade na restauração evita que você se torne amargo ou egoísta. Praticamente, quando as bênçãos começarem a retornar, e elas retornarão, não feche sua mão. Seja ainda mais generoso do que antes. Dê aos pobres, abençoe a obra de Deus. Ajude quem está passando pelo que você passou. A prosperidade que flui através de você dura mais que a prosperidade que fica retida em você. Sétimo, Jó viveu seus dias restaurados com propósito. Ele não apenas acumulou riqueza, ele investiu em relacionamentos, viu 4 gerações, deixou um legado. A restauração verdadeira não é apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre viver com significado renovado. Na prática, quando Deus restaurar, e Ele restaurará, não volte aos mesmos padrões antigos. Você foi transformado no deserto. Viva de acordo com quem você se tornou, não quem você era. Use sua história de restauração para inspirar outros. Seu testemunho é sua maior riqueza. E aqui está o segredo final sobre a abundância bíblica, que poucos entendem. A verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo que você possui, mas pelo que você se tornou. Jó terminou sua vida não apenas com mais bens, mas com mais sabedoria, mais profundidade, mais intimidade com Deus, mais compaixão por outros que sofrem. Você quer a restauração? Então prepare-se não apenas para receber bens, mas para ser transformado em alguém capaz de administrá-los com sabedoria, generosidade e propósito eterno. Há uma palavra profética que precisa ser declarada sobre sua vida agora, no encerramento desta jornada, através da história de Jó. É uma palavra que não vem de suposição humana, mas dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Se você está em um momento de perda,
declaro sobre você: a restauração vem e virá em dobro. Não porque você merece, mas porque é assim que Deus opera. Ele é um Deus de multiplicação. Quando o inimigo rouba, Deus não apenas restitui, ele multiplica. O profeta Joel declarou: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Deus promete devolver não apenas o que foi perdido, mas o tempo que foi roubado. Anos de sofrimento serão compensados com anos de alegria multiplicada. Se você perdeu relacionamentos, Deus restaurará conexões ainda mais profundas e significativas. Se você perdeu recursos financeiros, Deus abrirá portas de provisão que você nem sonhou. Se você perdeu saúde, Deus é o mesmo que curou Jó das chagas e pode curar você também. Se você perdeu esperança, este é o momento de recebê-la de volta. Mas entenda, a restauração de Deus raramente parece exatamente como o que você perdeu. Ele não está interessado apenas em restaurar o antigo. Ele quer fazer algo novo, algo maior, algo que glorifique seu nome de forma mais poderosa. Os primeiros filhos de Jó não voltaram à vida terrena, mas Jó recebeu novos filhos. A riqueza não voltou da mesma fonte, mas de fontes multiplicadas. Deus é criativo em suas restaurações. Não limite o como Ele fará. Apenas confie que Ele fará. Eu declaro sobre você que está ouvindo esta mensagem agora. Assim como o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, Deus abençoará seu futuro mais do que seu passado. O melhor ainda está por vir. Seus dias de maior impacto, maior alegria, maior prosperidade ainda não chegaram. Você está sendo preparado para eles agora. E se você ainda está nas cinzas, se ainda está raspando suas feridas com cacos de telha, se ainda está ouvindo julgamentos de pessoas que não entendem sua dor, ouça isto. Você não está sendo punido. Você está sendo promovido. Este deserto é a passagem para um nível de autoridade espiritual e prosperidade que você nunca experimentou. Toda pessoa poderosamente usada por Deus passou por seu próprio livro de Jó. Abraão teve que esperar 25 anos pela promessa. José passou 13 anos entre a prisão e o palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar uma nação. Davi foi ungido rei, mas viveu anos fugindo em cavernas. Paulo foi cegado antes de enxergar verdadeiramente. O padrão divino é claro. Antes da promoção, vem a provação. Antes da coroa, vem a cruz. Antes da ressurreição, vem a morte. Mas a morte nunca é o final. É sempre a passagem para algo gloriosamente novo. Então hoje, você tem uma escolha. Você pode focar na perda ou na promessa. Pode fixar os olhos nas cinzas ou no horizonte. Pode ouvir as vozes dos críticos ou a voz do Criador. Jó escolheu confiar. E por causa dessa escolha, sua história não terminou em tragédia, mas em triunfo. Ele não é lembrado como o homem que perdeu tudo. É lembrado como o homem que foi restaurado em dobro. Seu nome se tornou sinônimo de perseverança, fé e restauração divina. E você? Como sua história será lembrada? Você será lembrado por suas perdas ou por sua fé inabalável em meio às perdas? Pelas feridas ou pela cura? Pelos vales ou pelas montanhas? A decisão é sua, mas saiba disto: Deus já decidiu. Ele decidiu pela sua restauração. Ele decidiu pelo seu dobro. Ele decidiu que sua história de Jó será um testemunho que impactará gerações. Agora é sua vez de alinhar sua fé com a decisão divina. Então eu declaro, em nome do Deus de Jó, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, sua temporada de perda está terminando. Sua temporada de restauração está começando. O dobro está chegando. A alegria está chegando. A prosperidade está chegando. A cura está chegando. O testemunho está chegando. E quando chegar, porque chegará, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça das cinzas, porque serão essas cinzas que darão valor à sua coroa. Será o contraste entre o deserto e a terra prometida que fará seu testemunho poderoso. Será a lembrança da dor que manterá seu coração compassivo quando você prosperar. Jó nunca se esqueceu. E por isso, viveu seus dias restaurados, não em arrogância, mas em gratidão.
Não em acumulação egoísta, mas em generosidade transformadora. Não em ostentação vazia, mas em legado eterno. Que assim seja com você. Que sua restauração glorifique a Deus. Que seu testemunho inspire multidões. Que sua prosperidade abençoe gerações. E que quando sua jornada terrena terminar, assim como Jó, você parta velho e farto de dias. Não por causa da quantidade de anos, mas pela qualidade do legado. Esta é a promessa. Esta é a profecia. Esta é a verdade bíblica sobre restauração divina que nenhuma circunstância pode revogar. O homem que perdeu tudo voltou com o dobro. E você também voltará. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece que está vivendo seu próprio livro de Jó, deixe um comentário dizendo: "Eu creio na restauração". Declare sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o dobro está chegando. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé que transformam vidas. E lembre-se, sua história não termina nas cinzas. Ela começa nelas. Deus abençoe abundantemente sua jornada de restauração.